Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. O vídeo de hoje é a continuação do vídeo Haverá 3 dias de escuridão. No vídeo anterior eu falei que esse tema era muito difícil porque trata-se de profecia moderna. O vídeo bombou na internet, pelo menos para esse canal que é tão pequeno, mais de 80 mil visualizações até o momento. Muitos bons comentários, novos inscritos e muita gente que ficou com dúvida. Até aí ter dúvida é normal, não dá para falar tudo num vídeo só, tem que ser muito rápido, muito dinâmico para que ele possa se tornar interessante. Também quero já avisar aos novos inscritos que você pode deixar no comentário sugestões de vídeos. Eu não falo só o que está, o assunto do momento. De fato, esse assunto ele pegou e por isso deu tantas visualizações. Mas eu falei também sobre a Páscoa, que eu já sabia que não iria ter tantas visualizações assim. Bom, gente, o que pegou um pouquinho é que o pessoal não entendeu o objetivo daquele vídeo. Então, alguns pontos aqui eu vou explicar, porque faz parte já do tema do vídeo de hoje. Primeiro, eu não anulo a ação de Deus de maneira nenhuma. Inclusive, a minha vida é um milagre, nós cuidamos de pessoas e a gente vê milagre o tempo todo. Por quê? Porque falaram que eu estava limitando o poder de Deus. Alguns disseram assim, o meu Deus andou sobre as águas, o meu Deus fez o sol e a lua parar, ou então abriu o mar vermelho. Gente, eu sei de tudo isso, amo e prego essas mensagens. Eu sou avivalista, triunfalista também, óbvio. Mas o que acontece? Para a gente analisar uma profecia, e no caso dessa profecia, eles disseram que era baseado na Bíblia. Então nós fomos analisar porque muita gente fica desesperado em relação ao tema. Eu posso te adiantar que nem Deus, nem o apóstolo Paulo ficaram magoados com a famosa igreja em Bereia, os bereanos, que na verdade não era igreja, era sinagoga. Mas o Paulo falava de Jesus, ele mostrava que Jesus viria por promessas do Antigo Testamento, e os bereanos estavam lá, confirmando tudo isso na palavra, tudo isso na Bíblia. Então nosso objetivo é esse, nós temos que confirmar. Ou um profeta chega para você e fala assim, olha, este mês o teu filho vai morrer. E aí você, como? Meu filho vai morrer? Mas como assim? Eu sou homem de Deus e você não pode questionar. E se você questionar, você também morrerá. Ou você também pagará caro por isso. Não é por aí, tá, gente? Então nós analisamos sim pela palavra se tem coerência. Outra pergunta que alguns fizeram é, aonde está escrito que tem que ter as outras pragas além dos 3 dias de escuridão. Veja, os profetas da profecia moderna falaram que Deus ia fazer do mesmo jeito. Se Deus vai fazer do mesmo jeito, tem que ter as pragas e tudo isso acontecer antes da Páscoa. Realmente não precisa ser a Páscoa de 2019, mas tem que ter uma coerência, tem que ter uma sequência. Ok? As demais coisas eu vou falar nesse vídeo. Nós vamos ver a escuridão que existe a partir do livro de Apocalipse. O Apocalipse é um livro que quer dizer revelação e na verdade ele complementa, ele fala do que foi dito já no passado pelos profetas, por Jesus Cristo e também pelos apóstolos. Mas nós vamos nos concentrar em Apocalipse. Então tem escuridão? No vídeo anterior eu já falei que tem escuridão. Nós vamos ver a escuridão bíblica. Agora, repito, se você quer acreditar naqueles 3 dias de escuridão, eu falei que Deus até pode fazer. Alguém ficou bravo de eu falar até pode fazer.
Tá bom, Deus ele pode fazer, ele é o Todo-Poderoso. Ele fez uma vez, ele pode fazer de novo. Você é livre para crer, mas eu tenho o direito de questionar, de estudar, porque eles usaram a palavra. Então nós vamos na palavra. A primeira escuridão de Apocalipse é o sexto selo. Diz assim: vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. Olha aí, então tem um terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina e a lua toda como sangue. O que dá a entender aqui é que vai acontecer ao mesmo tempo. Vamos continuar. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Muitos cientistas dizem que aqui é a teoria da relatividade de Einstein. Não sou eu que estou dizendo, tá? Mas parece bastante. O céu se distorcendo ali no espaço-tempo. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Falando aqui já do final, o abalo sísmico, cataclísmico foi tão alto aqui que os poderosos da terra, eles tentam se esconder nas cavernas, já tendo em sua consciência que está chegando o dia da ira do Senhor. Aqui nós vemos escuridão, obviamente, o sol fica escuro e a lua vermelha como sangue. Temos a impressão aqui que acontece dois eclipses, um solar e outro lunar, ao mesmo tempo. Esse fenômeno a gente já viu no planeta Terra alguma vez? Que eu saiba, não. Eu não tenho registro algum. Se tiver, pode deixar aí no comentário. Nós vemos então um fenômeno diferente. Eu tenho vídeos que falam sobre a lua de sangue e o pessoal também ficou muito assim por causa das últimas luas de sangue. Eu confesso que elas são interessantíssimas, inclusive porque elas costumam vir nas datas das festas bíblicas. E as festas bíblicas, elas entram no cenário do fim dos tempos. Se você quer entender melhor escatologia, fim do mundo, fim dos tempos, arrebatamento, milênio, juízo final, você tem que compreender as festas bíblicas. E que eu falo e que falarei muito mais nesse canal. É um assunto que eu gosto, mesmo que tenha poucas visualizações. Então é um fenômeno diferente, mas ainda diz mais, que as estrelas cairão do céu. Quem lê isso aqui, normalmente diz, isso aqui é uma chuva de meteoros, mas chuva de meteoros, a Bíblia usa outra expressão. E aqui ela compara que as estrelas caem como os figos verdes caem da árvore. Então dá uma impressão para a gente que as estrelas que a gente vê, por exemplo, o Órion, as Pleiades, parece que a gente não vai ver mais, que elas vão cair do céu. Esse fenômeno, ele é incrível e ainda não aconteceu. O céu se recolhe como um pergaminho. Então você imagine o céu se recolhendo. Dá para imaginar? Não dá. Aqui nós vemos a primeira escuridão. Tem 3 dias aí? Alguém pode falar, não está dizendo que tem e que não tem. Exatamente. Pode ser 3 dias, mas dá a entender aqui que é num dia só. E o fenômeno vai acontecer simultaneamente. O sol e a lua. Tudo num dia só. Pode durar um mês, pode durar um ano, como alguns questionam. Quem sabe? Todo mundo é livre para pensar. Até o momento, pelo que eu vejo aqui, não é 3 dias. Parece ser um dia só.
Esse fenômeno foi profetizado por Joel. Pedro cita essa profecia, está lá no livro de Atos, no capítulo 2, mas vamos ver como é que está escrito em Joel. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Aqui fica claro que é a profecia, a mesma de Apocalipse, e diz que esse fenômeno acontece antes do dia do Senhor. O dia do Senhor, ele é terrível, dia de trevas e não de luz. Então tem a escuridão. Nós podemos entender aqui por esse texto que realmente será terrível esse grande dia. Nós vemos pelo Apocalipse, vai ter terremoto, o céu vai se distorcer, vai se enrolar. Complicado, né? Bem diferente da profecia moderna dos 3 dias, ok? Você está conseguindo compreender? Mais uma escuridão no Apocalipse, que é a 4ª trombeta, na verdade o 4º chofar. O 4º anjo tocou o seu chofar e foi ferida a 3ª parte do sol, da lua e das estrelas, para que a 3ª parte deles escurecesse, e na sua 3ª parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. O que nós vemos aqui nessa 4ª trombeta, no 4º chofar, é que foi ferido a 3ª parte. Então houve uma alteração no brilho do sol. Mas a gente vê que o sol continua, a lua, as estrelas, e tem o dia e a noite. O brilho vai mudar, vai escurecer. Quanto tempo está falando aqui? Não está falando de 3 dias, não está falando que é um dia só, não está falando quanto tempo vai ser, mas vai acontecer quando tocasse o 4º chofar. Agora, a 5ª trombeta, o 5º chofar, é interessantíssimo. O 5º anjo tocou o seu chofar e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Daqui a pouco eu vou comentar sobre esse abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Vamos parar aqui, vamos ver algumas coisas nesse versículo. Olha para a tela. Então, a palavra abismo é a palavra terrom. Terrom, claro que aí está uma transliteração do nosso alfabeto. O CH ele tem o som dos 2 R's. E esse terrom é o mesmo que é usado na criação de Gênesis. Quando diz que havia trevas sobre a face do abismo, esse abismo é o terrom. Muita gente acha que ele se chama Sheol. Nós temos inclusive na internet várias fotos de um modelo diferente para a Terra, e tem uma parte escura embaixo escrito Sheol. Não é Sheol, é Terrom. Sheol eu já expliquei em outro vídeo, ele simboliza o mundo dos mortos. Terrom é um abismo que existe na nossa terra e que ninguém comenta, a ciência não comenta sobre isso. Então no vídeo anterior eu falei que eu tenho problemas com a ciência moderna porque eu tenho questionamentos em relação à Bíblia. E um dos questionamentos é esse: a Bíblia diz que tem um abismo chamado de Terrom. O pessoal da Terra Oca aqui pode ficar feliz, né? Mas assim, o Terrom não está dizendo que o planeta é oco, mas está dizendo que há um abismo. Quando essa estrela cai do céu, ela vai e abre o abismo.
Então isso significa que o abismo está fechado. A Bíblia usa a expressão chave do abismo. Ele está fechado, ele está lacrado. A estrela vem e abre esse abismo. Agora eu quero explicar por que eu falei do Nibiru no vídeo anterior. Algumas pessoas falaram assim: ah, o meu Deus, ele pode tudo, ele pode fazer. Sim, gente, eu só coloquei que pela ciência moderna é um absurdo acreditar num planeta enorme, 4 vezes maior do que Júpiter. Ele iria balançar todo o sistema solar, ele iria acabar com o nosso planeta. Então eu mostrei um cálculo feito por um físico. Teve alguém que questionou e falou: você tem que confiar em Deus e não num físico. Não, não se trata disso. É claro que eu confio em Deus, mas um físico experiente, eu pedi para ele fazer esse cálculo. Ok? E deixei claro que eu não acredito no Nibiru. Deixei claro. Inclusive ele não se encaixa aqui. Tá? Ele não poderia cair na Terra porque supostamente ele é muito maior do que a Terra. Então o que Apocalipse diz que há sim uma estrela, há um corpo celeste que virá e vai acertar o abismo, ele vai abrir esse abismo, ele vai tirar o selo, ele tem como expressão a chave do poço. É isso. O versículo 2 diz que quando o terrom é afetado por essa estrela, sobe uma fumaceira e essa fumaceira escurece o sol e o ar. Provavelmente na sua Bíblia está ar, mas aqui a palavra em hebraico, aqui diz a palavra raquia. O ra é artigo, então a palavra raquia é a mesma que é usada lá no começo da Bíblia para firmamento ou ainda expansão. Então o raquia é o que os terraplanistas chamam de o domo, a cúpula. Já os globalistas chamam de troposfera, é a parte da atmosfera que bloqueia o ataque dos corpos celestes. Então o que a Bíblia diz? Que há uma proteção e essa proteção é chamada de raquia. É o mesmo que está aqui no texto. Os tradutores colocaram como ar, mas você pode ler confiadamente como firmamento, expansão ou aquilo que você entende em relação à proteção do planeta, em relação à proteção da Terra. Depois nós vemos nos versículos posteriores que saem uns bichos, uns monstros, umas coisas estranhas lá do poço, lá do terrom, melhor dizendo, do abismo. Eu não quero falar nesse vídeo quem são esses seres, se são seres mesmo, se são os demônios equivalentes ao que foi falado nessa profecia moderna do vídeo anterior. Eu quero deixar para um outro assunto, tá? Porque o texto é muito longo, mas é interessante. Realmente esses bichos saem e eles atormentam as pessoas pelo período de 5 meses. Tá aí o versículo na tela, só vou destacar ali que esse tormento é por 5 meses. Lendo assim, a gente entende que essa estrela abrindo o abismo, abrindo o terrom, vai durar essa fumaceira cerca de 5 meses. Ou pelo menos ela dura um certo tempo, e mesmo que ela se apague, esses bichos aqui estariam atormentando aqueles que não têm o selo de Deus. Pessoal, realmente no Apocalipse tem muitas catástrofes, muitas situações que nos assustam, mas por outro lado, eu gostei de muitas respostas aí de pessoas que disseram que estão preparadas,
pessoas que o tempo todo falavam: a gente tem que confiar no Senhor, independente de qualquer coisa, se a profecia é verdadeira ou não. É exatamente isso, confia no Senhor, confia no teu Deus. Meus queridos, o objetivo do canal aqui é que você tenha crescimento espiritual. Eu não quero que você assista um vídeo do que eu estou falando e fique para baixo. É ao contrário. Eu falo de alertas, mas o objetivo é que você tenha fortalecimento espiritual, e eu louvo a Deus porque há pessoas que disseram isso nos comentários. Inclusive, se você quer ouvir uma palavra diária, não tão grande quanto aqui o vídeo do YouTube, mas uma palavra de 2, 3 minutos de ânimo, de uma espécie de pão diário, ou seja, você vai trabalhar, mas antes você quer uma palavra de ânimo para você trabalhar e fortalecido no Senhor, visita a minha página do Facebook, todo dia de segunda a sexta, se Deus permitir, às vezes não dá, mas normalmente de segunda a sexta-feira eu tenho um vídeo bem curto da Palavra de Deus, é um vídeo de ânimo. Não há ensinos, não há assuntos polêmicos, apenas um vídeo para te motivar e não se desanimar. Como Davi, ele se animou no Senhor, então esse é o objetivo. Visita a página, então todos os dias às 7 horas da manhã estará lá postado um vídeo de motivação para você. Meu querido, que Deus te abençoe. Se você ficou com dúvidas, coloque aqui no comentário, lembrando, com muita educação, palavrões e palavras ofensivas, elas já estão bloqueadas automaticamente. Se você indicar outros canais, também outros vídeos, ela já é bloqueada, ok? Então fique na paz, Deus te abençoe, até o próximo vídeo.